que traz cura, né, nos relacionamentos. Nós sabemos que tem tido muitas brigas, desavenças, né, discórdias, divisões. Tudo isso tem sido uma barreira, né, um impedimento para que o Espírito Santo possa fluir na igreja. E esse estudo é uma revelação, né, do coração de Deus, a qual o objetivo dele é trazer cura aos relacionamentos quebrados, para que o Espírito Santo de Deus possa ter liberdade e fluir. Amém? Então, vou estar começando aqui, né, a trazer um pouco. Hoje eu vou falar, a primeira parte desse estudo traz para nós, aleluia, traz para nós o propósito e o objetivo. Hoje eu vou estar falando sobre o propósito e o objetivo, para que todos estejam entendendo, né, qual é a direção e o propósito. E a segunda parte dele nós vamos entrar, né, aqui nas direções, né, que ele traz para que a gente venha, né, estar orando e a gente venha estar, né, avaliando como estão os nossos caminhos, né, e estarmos nos arrependendo e buscando a Deus, porque verdadeiramente esse é o tempo que Deus está nos chamando, a sua igreja, a buscar a sua face. Amém? Esse livro, amados, olha só, né, aqui traz para nós que o Dr. Freezer, né, ele se dedica ao pastorado de igrejas e conduz conferências nacionais sobre a vida devocional. E ele já escreveu mais de 20 livros sobre a oração, evangelismo e despertamento espiritual, inclusive aqui no Brasil. E onde tem falado em congressos de pastores, os seus livros, né, a qual um deles é O Retorno à Santidade. Outro também bastante conhecido dele é Como Desenvolver uma Vida Poderosa de Oração. E tem sido estudado por dezenas de milhares de brasileiros e distribuído no Brasil. E ele traz aqui, né, que infelizmente essa citação, né, descreve com exatidão a condição de muitas famílias e igrejas modernas. Como pouco se tem visto na história, as igrejas, famílias e denominações de hoje estão afogadas em ódio, amargura, desunião. E embora as ênfases em evangelismo e a oração tenham explodido em número, o avivamento está sendo retardado por causa do mar de relacionamentos quebrados e de comportamentos maléficos. E uma coisa é certa, falar de evangelismo, de oração ou de avivamento é um discurso vazio se não houver relacionamentos restaurados e unidade em amor. Neste livro, que traz esse estudo, a qual o nome dele é Liberando o Fluir do Avivamento, Deus desmascara os padrões escondidos de desunião e as barreiras relacionais com uma clareza penetrante. Quando os crentes entendem as maneiras específicas através das quais eles obstruem o Espírito Santo, o perdão e a cura vêm sobre igrejas inteiras de forma arrebatadora. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Vamos entrar aqui, amados, sejam bem-vindos, né, a esta jornada bíblica de transformação de vida através, aleluia, desta jornada de purificação, de entrega a Deus. E embora o enfoque desse livro seja a transformação da igreja e das relações familiares, sua ênfase maior é sobre o nosso amor a Cristo. Aleluia! E a dependência dele. Você pode, de fato, estar entre os milhares que deseja uma explosão da presença santa de Deus em seus corações. Ou talvez você esteja entre o crescente número que deseja ver
o nome de Deus exaltado e o derramamento da sua glória na sua vida e igreja. Se você deseja encontrar Deus de uma forma profunda e maravilhosa, eu tenho novas para você. Nosso Senhor promete que encherá cada coração faminto que o busca. Porém, para a maioria dos cristãos modernos, lidar com relacionamentos desgastados certamente será uma parte vital na aproximação a Deus. Meu amigo, se você busca maior proximidade e dependência de Deus, você chegou ao lugar certo. Se você está cansado de uma vida espiritual de pouco poder ou relacionamentos difíceis, Deus pode transformar cada situação, por mais sem esperança que pareça. Você pode estar certo de uma grande verdade. Ao nos aproximarmos de Deus para limpeza e purificação, Ele certamente se aproximará de nós. Aleluia! Louvado seja Deus. É difícil expressar com palavras a minha alegria ao constatar sinais de avivamento no pequeno remanescente de Deus. Não há dúvida de que cada vez mais santos estão buscando a Deus em profunda oração e arrependimento. E arrependimento, amados, é o que Deus está nos chamando. Aleluia! Nós precisamos rever os nossos caminhos. Mas talvez você pergunte por que é que Deus já não derramou um avivamento. Aleluia! Primeiramente, amados, aleluia, se Ele não derramou, nós não estamos experimentando, é porque nós ainda não atingimos um nível de oração verdadeiramente com o coração quebrantado e buscando o arrependimento. Segundo, né? Porque talvez estamos buscando mais as bênçãos desse avivamento e não glorificar a Deus, né? E terceiro, que é o grande assunto aqui que nós vamos, né, elaborar aqui através desse estudo, que são as barreiras relacionais, né? Que tem sido muito grande, né? Um enorme impedimento para o fluir desse avivamento, o fluir do Espírito Santo, né? O ódio, as brigas, as divisões e tantas outras coisas relacionadas, né, a essas barreiras relacionais estão bloqueando o Espírito Santo. Amém? E esse livro tem esse propósito. Embora, aleluia, embora seja ainda numa pequena minoria de igreja, as orações pessoais e corporativas estão em alta. Enquanto Deus possa ainda ter que julgar seriamente o nosso país, escute só o que esse pastor escreveu aqui, ó. Vou repetir. Enquanto Deus possa ainda ter que julgar seriamente o nosso país e chacoalhar uma igreja adormecida e descompromissada, pelo menos seu remanescente está se movendo. Há um remanescente. Deus está começando um novo tempo para a igreja. Deus está levantando, amados, escute só, uma nova igreja, uma igreja cheia de unção. Esse estudo ele tem um propósito de remover as barreiras que estão obstruindo o mover do Espírito Santo, o mover de um avivamento. Aleluia! E Deus, aleluia, Ele está movendo, amados, e Ele vai levantar uma igreja poderosa, uma igreja revestida de poder e unção nessa terra. O mover espiritual é significativo porque Deus manda o avivamento somente através de tais remanescentes. Em vista da crescente atividade de Deus liberando o fluir do avivamento, nesse estudo, busca apontar para a barreira final do tão esperado derramamento da sua santa presença. Eu creio que você que está ouvindo este áudio, você também está ansioso, você também deseja por esse derramar da glória de Deus, assim como meu coração também, ele anseia, aleluia, por esse derramar da glória de Deus. Enquanto nos alegramos com os crescentes movimentos de oração, ainda há um elemento crucial que necessita de progresso.
a unidade em amor e uma comunhão entre os crentes que glorifique a Deus. De fato, no que concerne aos relacionamentos, nós temos visto muitos progressos. Ao contrário, temos testemunhado colapsos devastadores. Uma coisa é certa: se vamos encontrar Deus em avivamento, os cristãos precisam rejeitar padrões de divisão e retornar à amorosa comunhão bíblica. Amados, Jesus, enquanto esteve aqui nesta terra, o que Jesus ensinou, aleluia, nos ensinou a sermos seres humanos melhores, aleluia. E o que ele pregou ali na cruz, o amor que ele derramou ali na cruz, aleluia, é o amor fraterno, é a comunhão entre os irmãos, aleluia. O que ele derramou ali na cruz, aleluia, o que ele escreveu ali na cruz com o seu sangue, foi esse amor, que também tem outro nome, a unidade, a união, aleluia. Lá na cruz, Deus nos fez um só com ele. Não existe somente amar a Deus e não amar ao próximo. Amar a Deus é amar ao próximo. E se nós não entendermos isso, amados, nós vamos estar correndo em vão, como diz o apóstolo Paulo. Nós vamos estar exercendo o evangelho em vão. Não é o evangelho que o Senhor descreveu ali na cruz. Se nós não entendermos o que Jesus fez lá na cruz, que foi nos tornar um só, a qual diz a sua palavra, ele derrubou o muro das inimizades. E ele nos fez um só com ele. E nós precisamos entender que esse amor é unidade, é comunhão. Nós vamos viver uma eternidade com Deus. Nós estamos ensaiando aqui para o céu, para morar como uma grande família. E esse estudo ele tem este propósito, amados, de nos despertar quanto à comunhão, à unidade e ao amor fraternal. Esse livro ele foi concebido para mostrar como Deus transforma totalmente igrejas e famílias através da restauração de relacionamentos. E mais ainda, esse é um estudo sobre honrar o nome de Deus, exaltar sua palavra e expandir o seu reino. Porém, em dias de uma religião superficial e egocêntrica, é importante que os crentes aprendam a buscar a transformação nos relacionamentos pela razão fundamental. Caros santos, nós nunca entenderemos o arrependimento, o avivamento e o amor de Deus se não tivermos o motivo e a perspectiva corretas. Não cometa erros. Perspectiva correta é um desejo ardente de santificar o nome de Deus e expandir o seu reino por toda a terra. Aleluia. Vamos ver alguns motivos centrais para buscar a unidade. Sem dúvida, é extremamente urgente que voltemos a um maior enfoque no amor e na unidade bíblicos. No entanto, é muitíssimo importante que o façamos com o motivo certo e da perspectiva de Deus. A razão fundamental é simplesmente obedecer a Jesus e exaltar seu santo nome em toda a terra. Cristãos, não devemos buscar unidade, amor e perdão só para sermos felizes e bem-sucedidos ou para evitar problemas. Aleluia. A questão maior, amados, é glorificar o nome de Deus e expandir o seu reino. Devemos compreender que o oposto de santificar o nome de Deus é profaná-lo. Brigas, desunião, ódio profanam o nome santo do nosso Deus. E profanar significa tornar comum, sujo ou trazer vergonha. E é claro que isso devasta o poder evangelístico da igreja. Vamos ver aqui a urgência bíblica por unidade. Com base nas escrituras e na história, resguardar a comunhão cristã é crucial por pelo menos por 6 razões. Primeiro, a comunhão amorosa é a principal maneira de santificar o nome de Deus e refletir sua glória para toda a humanidade. Segundo,
ódio e desunião entristecem o Espírito Santo e impedem a presença de Deus em nosso meio. E terceiro, a unidade amorosa, ela é essencial para que experimentemos o poder de Deus no evangelismo e no testemunhar de Cristo. E quarto, como a família eterna de Deus, temos que viver em acordo e em união. Nós somos salvos para viver na comunhão cristã, não como soldados solitários. Em outras palavras, esta vida é o treinamento e ensaio geral para o céu. Quinto, um dos propósitos principais do reino de Deus é que os crentes vivam em unidade com Ele e uns com os outros. Sexto, amando-nos uns aos outros, estamos amando a Deus, obedecendo aos seus grandes mandamentos. Prezados santos, ao considerarmos esses fatores cruciais, uma coisa fica clara: a amorosa comunhão bíblica não é uma questão periférica, é absolutamente fundamental para que sejamos o povo de Deus e façamos seu reino progredir. Por definição, viver em unidade significa que os crentes devem viver unidos, amando a Deus, uns aos outros, expandindo o seu reino e glorificando o seu nome. Que Deus possa nos dar olhos para ver a verdadeira prioridade do reino, que é o amor cristão e a unidade. Reconhecendo a prioridade do reino, o amor e a unidade. Amar uns aos outros é uma prioridade tão grande do reino que Jesus a coloca como um dos grandes mandamentos. Amados, aleluia, Jesus ele colocou como um dos grandes mandamentos amar uns aos outros, é prioridade do reino. Jesus relaciona nosso poder no testemunho evangelístico ao amor e à unidade entre os cristãos. E essa questão é tão vital que as Escrituras afirmam que ninguém que não seja bondoso e que não perdoe pode estar bem com Deus. Como poucas coisas, a falta de perdão e o ódio dizimam o nosso poder na oração. Por isso falamos que a exaltação do nome de Deus e o avanço do seu reino tem realmente tudo a ver com relacionamentos. E apesar do intenso enfoque de Deus na unidade, conflitos divisivos nas igrejas têm chegado a níveis chocantes. Embora a pesquisa de dados em longo prazo não seja exaustiva, estudos mostram que divisões de igrejas, tensões e demissão de pastores chegam a níveis muito altos. E nada pode trazer mais vergonha para o nome de Cristo ou atrapalhar seu reino do que divisões na igreja e na denominação. Mas cada ouvinte pode ter esperança, pois Deus pode transformar cristãos e igrejas divididas, por piores que sejam. Ao examinarmos os padrões do Novo Testamento, uma profunda verdade se evidencia. A comunhão de seu povo é diretamente relacionada à manifestação da presença e do poder de Deus. É extremamente significativo que, muitas vezes, quando a Bíblia menciona um poder em comum e o evangelismo bem-sucedido, a comunhão entre os irmãos e o amor são elementos preeminentes. Cuidadosamente leia as seguintes passagens, dando atenção especial ao que está escrito. Vamos lá? Todos estes perseveravam unânimes em oração e súplicas. Aleluia. Como está lá em Atos 1, aleluia, no versículo 14. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e em toda a alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos,
segundo cada um havia necessidade, e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza, aleluia, de coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Atos, capítulo 4, versículo 31 e 32. É como diz o Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E aí está ordenado a bênção. Aleluia. Esta é a mensagem do Evangelho. Isso Jesus escreveu lá na cruz. Deus nos criou e nos formou, aleluia, e nos projetou para vivermos uma eternidade com Ele em amor e unidade, como uma grande família, onde todos têm tudo em comum, amados. Esta é a mensagem do Evangelho. E esta é a motivação certa. Aleluia. Esta é a motivação certa do Evangelho. Aleluia. Da mensagem que Deus ele pregou ali na cruz. Aleluia. Vamos continuar aqui no estudo. Você consegue enxergar, querido santo, quando se fala de poder no Novo Testamento, a ligação com a comunhão é incontestável. Amados, poder e comunhão, aleluia, está interligado. Não se engane, a amorosa comunhão cristã e o poder espiritual estão inerentemente conectados. Aleluia! Se há comunhão, há poder. Se há desunião, nenhum poder. Aleluia! Em João, capítulo 13, versículo 17, nós vemos que mesmo nosso esforço evangelístico e nosso testemunho estão intimamente relacionados à comunhão. E devido à importância desse princípio, podemos nos perguntar, como não enxergamos isso? E nos últimos 50 anos, a unidade em amor foi tratada mais como uma questão secundária do que como uma ênfase fundamental. E, de fato, parece que tanto para igrejas quanto denominações, os fins justificam os meios relacionais mais perversos. Nenhuma quantidade de suposto fervor evangelístico pode desculpar atitudes de arrogância ou de infame falta de amor para com os outros. Considerando o atual nível de conflito nas igrejas e denominações, não é de se espantar que o número de batismo esteja estagnado. Aleluia! É de se surpreender que agora o mundo escute a mensagem dos crentes americanos com alto nível de desconfiança. Uma coisa é clara: programas sem a unidade cristã estão fadados à falta de poder neotestamentário. Não é de se espantar que igrejas tenham passado de um estudo a outro, de um programa a outro, sem ainda ter experimentado um verdadeiro avivamento. Até que encaremos bíblica e completamente os relacionamentos, estamos fadados a manter o baixo índice de batismo e alto índices de apatia espiritual e de abandono da igreja. Para o louvor da graça de Deus, mais e mais santos estão cansados de lutar e sedentos por paz. Aleluia. Mesmo no mar da desunião de hoje, podemos ver aumentando os sinais de esperança. Mais e mais cristãos estão cansados de tanta luta e famintos pela solução de Deus. E eles perguntam, por que há tanta pressão? E como podemos encontrar paz? Embora haja muitas causas, certamente uma delas é a falta de uma ênfase forte, pregação clara e recursos baseados nas escrituras sobre este assunto vital. Embora haja milhares de sermões, livros e estratégias sobre evangelismo, discipulado e sobre quase todos os outros assuntos,
um enfoque sério sobre unidade foi deixado de lado. Infelizmente, os recursos sobre unidade frequentemente partem mais de um ponto de vista psicológico, humanista do que bíblico, enquanto o Novo Testamento frequentemente fala de unidade relacional. Muitas congregações modernas têm permanecido em silêncio. O trágico resultado é milhares de famílias e igrejas paralisadas pela tensão e desunião. Amados, vou dar uma paradinha aqui. É essencial que a igreja dê enfoque, aleluia, em estudos sobre comunhão, sobre o amor fraternal, sobre unidade. O trágico resultado, quando a igreja silencia acerca desses casos, desses assuntos, né, o resultado é milhares de famílias e igrejas paralisadas pela tensão e desunião. Hoje, nós vemos tantas coisas que não edificam. Amados, Deus está nos chamando a uma volta, aleluia, a revermos como nós estamos caminhando. O que nós precisamos é dar um enfoque à palavra de Deus, ao ensino, e ao enfoque, e ao ensino com a motivação correta, que é o amor de Deus, que é o amor fraternal, o amor derramado na cruz e a unidade. Não é de se espantar que nessas igrejas o número de batismos seja pequeno, que pastores estejam exaustos e que muitas delas estejam se dividindo. Esse é o resultado. Quando não se há um enfoque com a motivação correta no ensino acerca do amor e da comunhão, esse vai ser o resultado. Não é de se espantar que nessas igrejas o número de batismos seja pequeno e que pastores estejam exaustos e que muitas delas estejam se dividindo. O que mais tem? Igrejas se dividindo, ministérios, partidos, pessoas indo para um lado e para o outro, trocando de igreja. Quando abordamos biblicamente os relacionamentos, Deus produz mudanças maravilhosas em lugares aparentemente impossíveis. Não é engano, a palavra de Deus dá esperança mesmo para a mais esfacelada igreja e família. Sem dúvida, alguns podem se perguntar se suas igrejas um dia conseguirão ter unidade em amor e avivamento. Alguns leitores podem estar lutando com desgastes pessoais, ódio, amargura, e dificilmente pode imaginar um derramamento de amor e poder. Mas, querido irmão, por favor, creia que Deus o ajudará a vencer as mais difíceis barreiras relacionais. Não perca a esperança com relação à sua família ou igreja. É glorioso pensar que os grandes avivamentos aconteceram em lugares e com pessoas improváveis. Graças a Deus, sua graça é maior do que nossas maiores fraquezas. E, de fato, nosso Senhor se deleita em se mostrar forte em nossos pontos de maior fraqueza. Não importa quão desafiadora é a sua situação, não é difícil para Deus. E através da minha longa experiência com uma séria enfermidade e a herança de um pastorado praticamente num túmulo, uma batalha de longa duração, posso assegurar-lhe que Deus pode trazer unidade amorosa e avivamento a qualquer lugar. Quem descreve isso é o pastor, viu? É o pastor Gregory Friesen. Ele também passou por... Quando ele escreveu esse estudo, né, ele veio de uma longa experiência, né, a qual ele lutou com uma enfermidade, né, e também ali com uma igreja sem vida, muito dividida, cheia de divisões, de discórdias, muitas brigas. Então, foi aí que ele teve essa revelação, né, desse estudo, e a qual ele experimentou a cura na sua vida, na sua família, no seu ministério, na sua igreja, e ele escreveu este livro sobre esta cura. Amém? Ele diz assim, ó, quando ele assumiu o seu primeiro pastorado, né, um pouco antes dele aceitar o convite,
né? A igreja onde ele foi pastorear foi envolvida num tremendo escândalo que custou cerca de 3 milhões de dólares e esteve na primeira página dos jornais por 5 anos, amados. Tempos depois, a igreja passou por uma divisão, né? Como eu acabei de citar, por vários problemas, né? De relacionamentos, e se mudou para uma área infestada de gangues de uma grande cidade. Porém, com Deus nada é impossível, né? E através dos princípios bíblicos descritos nesse livro, Deus trouxe um incrível avivamento, cura e poder evangelístico a essa igreja. E ele concedeu a essa igreja, que parecia totalmente sem esperança, um programa de rádio que atingiria vários estados e um ministério de publicações que atingiu pessoas em muitas nações. Aleluia! Esteja você numa igreja forte que ainda não se mexeu na direção de um avivamento, ou numa congregação desesperadamente dividida, Deus pode ajudá-la a reconhecer e a remover as barreiras que impedem o impetuoso avivamento, e isso certamente necessitará de muita oração e arrependimento, mas os resultados valerão a pena. E o melhor de tudo é que Deus receberá a glória e seu reino se expandirá através da sua igreja. Graças a Deus, cada vez mais crentes se entristecem, porque suas divisões profanam o nome de Jesus e estão dizendo: estamos famintos por um grande avivamento de comunhão amorosa e de unidade. Este livro, Liberando o Fluido do Avivamento, se dedica a remover as barreiras e restaurar a profunda intimidade com Deus. Neste livro, você poderá aprender a passar da confissão geral para o arrependimento bíblico específico que traz cura. Mais do que um livro, para simplesmente ser lido, este instrumento levará a experimentar uma jornada de entrega ao próprio Deus. E na segunda parte, nós vamos estar orando através dos 24 padrões principais pelos quais Satanás divide o povo de Deus. Porém, em cada passo da jornada, a graça de Deus provará ser sua companheira constante. A graça de Deus é suficiente para cada necessidade. Prezados ouvintes, ao caminhar por essas páginas, haverá momentos em que Deus falará tão especificamente que você pensará que alguém andou espionando a sua vida ou a sua igreja. E eu fico maravilhada com a natureza penetrante de certas revelações que Deus tem trazido à tona nesse estudo. Com clareza incisiva, as Escrituras revelam os escudos estratagemas do diabo para dividir os crentes. Meu amigo, quando Deus desnuda os segredos mais profundos do seu coração, você pode ter certeza de que é trabalho do seu espírito. E como um habilidoso cirurgião, Deus poda a igreja de Cristo com um propósito de trazer glória para o seu nome e reino eterno. Deixa-me explicar que nenhum exemplo específico nesse livro veio de qualquer igreja ou pessoa em particular. Eu extraí de centenas de igrejas, e a maioria da palavra de Deus. Enquanto pesquisava e orava, eu perguntei a Deus o seguinte: Senhor, o que mais fere o teu coração e impede o avivamento na tua igreja de hoje? Eu devo confessar que fiquei surpreendido com o resultado dessa oração, pois eu não havia planejado escrever esse livro. Porém, Deus logo deixou claro que os padrões contidos aqui estão, de fato, entre os mais sérios e não falados, impedimentos para que um avivamento moderno aconteça. Os padrões desenfreados de ódio e falta de unidade de hoje demonstram uma tremenda falta de temor e reverência ao nome de Deus. Por isso é urgente que enxerguemos esses padrões através dos olhos de Deus. Esperança para cada crente e igreja. Ao escrever este livro, houve momentos em que as penetrantes revelações de Deus se tornaram tão reais que foi quase assustador. Em algumas partes, a presença e direção de Deus pareceram esmagadoras. Sem dúvida, nosso Senhor quer falar sobre os padrões relacionais que estão dividindo tantos crentes.
mas glórias a Ele que pode reverter as piores situações. E a cada passo nessa jornada, lembre-se da incrível graça e amor de Deus. Embora nenhum crente ou igreja esteja perto da perfeição, você pode identificar suas barreiras principais e descobrir uma nova e gloriosa vida. Minha oração é que nenhum leitor se contente com menos do que a maravilhosa manifestação da presença de Deus. E, acima de tudo, não nos esqueçamos que avivamento é Jesus Cristo, livre para manifestar sua maravilhosa glória e poder através do seu povo. Queridos santos, voltemos para a realidade do reino, que é amar a Deus. Aleluia! E amar a Deus significa amar uns aos outros. Antes de podermos amar completamente e abalar o mundo, nós devemos rejeitar a cultura de divisão de hoje e aprender novamente a amar um ao outro fervorosamente. Que o nome de Deus possa ser santificado e seu reino avance através do seu povo. Aleluia! Louvado seja Deus. Você já experimentou o poder de um rio caudaloso, transbordante? Mesmo que você não tenha, certamente acompanhou as coberturas jornalísticas sobre inundações e tsunamis. Quando uma enchente ocorre, todas as atividades normais cessam e vidas são mudadas para sempre. Sabemos dos efeitos catastróficos que alteram vidas que tais eventos produzem no reino da natureza. Mas agora eu quero que você considere a possibilidade de um tipo completamente diferente de inundação, uma que traria mudanças milagrosas e maravilhosas em sua vida, família, igreja e nação. Considere um evento tão grande que mudaria para sempre seus relacionamentos e o mundo. Por favor, saiba que estou falando de algo tremendamente real e totalmente possível. Estou falando da varredura, do derramamento de um avivamento, da manifestação da presença do próprio Deus. Meu amigo, você pode experimentar um milagroso derramamento de amor, poder e unidade. Gostaria de enfatizar a cada ouvinte a importância de, aleluia, ler esta parte em oração. Embora ela seja longa, gaste tempo e cuidadosamente, aleluia, pois nessas páginas vamos trabalhar como, porque e como encontraremos Deus através desta jornada. Se você entender estes princípios fundamentais, Deus poderá revolucionar sua vida e sua igreja. E o melhor de tudo é que aprenderemos a santificar o seu nome e expandir o seu reino glorioso. O derramamento da presença de Deus é verdadeiramente possível. É de vital importância entender que os avivamentos aconteceram muitas vezes e que certamente pode acontecer de novo. Considere a imagem descrita por Deus do derramamento poderoso do seu Espírito, lá em Isaías 44. Deus se refere ao derramamento de seu Espírito como água sobre os sedentos e rios sobre terra seca. Jesus descreveu seu Espírito como rios de águas vivas, correram do seu ventre, lá em João, no capítulo 7, versículo 38. Aleluia! A palavra grega usada aqui para rios, pátamos, dá a ideia de uma torrente jorrante ou inundação do Espírito Santo de Deus. E em Atos 2, a manifestação da presença de Deus foi através de um súbito vento veemente, impetuoso, e foi que encheu os discípulos. A palavra em português para dinamite vem da palavra grega dunamis, que foi usada por Jesus para descrever o poder que fluiria de seus seguidores. Caro ouvinte, Deus quer que você creia que Ele está pronto para inundar a sua vida com sua santa presença e de que é capaz, embora o derramamento da presença de Deus não venha do dia para a noite, ele virá se você deixar que ele remova as barreiras. De fato, as transformações mais incríveis acontecem entre as pessoas mais massacradas, em igrejas mais problemáticas. E então, meu amigo, você está cedendo pelo derramamento da presença de Deus? Uma coisa é certa, nenhuma pessoa ou igreja arrependida está muito longe do toque poderoso de Deus.
Ao escrever estas palavras, meu coração se enche de uma alegria inexprimível, pois finalmente há sinais de que Deus está para fazer algo não visto desde o último grande avivamento. Em toda a terra vemos evidências de um momento da fome espiritual, necessidade de oração e de arrependimento profundo. Por enquanto, a pequena porcentagem é como uma pequena onda que começa a formar-se, mas está crescendo. Podemos ter esperança pelo fato de que Deus manda o fluir do avivamento através de uma pequena porcentagem, nunca através de uma maioria morna. É mesmo que o avivamento não venha sobre toda a nação, ele pode vir para a sua família e igreja. Não importa o quanto você se tenha debatido, nós servimos ao Todo-Poderoso, Misericordioso, Deus que termina o que ele começa. Leve a sério, caro ouvinte, Deus está nos chamando para um novo nível de intimidade. Nós podemos aprender a santificar e exaltar o nome de Deus como nunca antes. Você pode estar se perguntando, onde estão estes sinais de um inundar, de um avivamento em potencial? Afinal, nuvens escuras de um colapso moral e decadência espiritual se amontoam por todo lado. Mas lembre-se de uma encorajadora verdade. Aleluia. Os avivamentos normalmente explodem em tempos de escuridão e provações, não de conforto e tranquilidade. Vou repetir. Os avivamentos normalmente explodem em tempos de escuridão e provações, não de conforto e tranquilidade. Inundações vêm sobre solos secos e grandes luzes vêm brilhar em tempos de escuridão profunda. A esse respeito, uma coisa é óbvia, está ficando cada vez mais escuro. De fato, nós já estamos sob crescentes níveis de julgamento. Eu devo enfatizar que há de fato sinais de que Deus pode ainda ter que mandar maiores julgamentos para que nos voltemos totalmente para Ele. Lembremos-nos das palavras de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Mas mesmo que Deus mande mais punições, seu desejo final é a redenção e a restauração dos seus. Deus fará tudo o que é possível para ouvir as preces pesarosas de milhões que Ele tem chamado agora a orar. Mesmo que tenha que começar com julgamento, um avivamento que glorifica a Deus vale a pena, independente do que tenha que acontecer antes dele. Aprendendo a buscar o avivador, não só o avivamento, glorificando o seu nome e não o nosso. Com certeza, a busca do derramar de avivamento deve ser a paixão de qualquer pessoa salva. Porém, não podemos perder de vista uma grande verdade. O propósito principal não é buscar o derramar do avivamento, mas a glória e a vontade do próprio avivador. No fundo, o verdadeiro avivamento é simplesmente um maior amor, uma dependência mais profunda e uma intimidade total com o próprio Deus. Meu amigo, quando você realmente experimenta Deus, você experimenta a verdadeira vida. Não há dinheiro, fama, sucesso ou bênção que se possa comparar com conhecer a Deus em tremenda profundidade e poder. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17, versículo 3. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. João 10, versículo 10. Como deve ser um avivamento verdadeiro? Como nossa geração não viu um grande avivamento, podemos perguntar como deve ser o derramar da presença de Deus. Descrições históricas são absolutamente estonteantes. Se acontecesse um grande avivamento no nosso país hoje, cerca de 20 a 30 milhões de novos convertidos entupiriam as igrejas entre 3 a 5 anos. Baseada em padrões históricos, uma igreja com uma frequência de 100 pessoas batizaria entre 50 a 100 pessoas num só ano. Um verdadeiro avivamento, mesmo igrejas divididas em vizinhanças difíceis, poderiam experimentar crescimento milagroso e unidade.
O moderno flagelo de disputas se transformaria numa inundação de amor e comunhão. Líderes desgastados e derrotados receberiam cura gloriosa e renovação. Além disso, o reino de Deus se expandiria e seu nome receberia glória em grandes despertamentos. Amados, nos grandes despertamentos, Deus é glorificado. Sua igreja é limpa e o reino de Cristo avança com grande poder. O verdadeiro avivamento se dá através de relacionamentos que glorifiquem a Deus. Vamos lá? O derramamento da presença de Deus não somente muda igrejas, mas a sociedade também. Os índices de criminalidade e imoralidade imediatamente caem. Os padrões de relacionamentos familiares melhoram. Milhões de pessoas experimentam curas milagrosas em suas vidas e relacionamentos. Transformações sociais benéficas e missões se multiplicam. Num grande avivamento, o evangelismo e a colheita global explodem e passam do tempo. O melhor de tudo é que o nome de Deus recebe toda a glória. Caro ouvinte, se tudo isso soa para você como um conto de fadas, eu posso assegurar-lhe de que não é. Essas descrições e percentagens são exatamente o que Deus tem feito muitas vezes na história. A boa nova é que o nosso Deus não muda e ele pode fazer acontecer de novo. Na verdade, em muitos lugares do mundo, agora, o mover de Deus tem sido sentido. Só porque não vimos ainda o derramamento não quer dizer que não virá. Sabendo que Deus pode mandar avivamento, a pergunta que fica é: por que ele ainda não o fez? Vamos lá? Por 3 razões. Primeira, porque muitos crentes e igrejas não atingiram o nível requerido em oração e arrependimento. Segunda, porque muitos buscam as bênçãos do avivamento, ao invés da santificação e glorificação do nome de Deus. E terceiro, porque barreiras produzidas pelo ódio e brigas estão bloqueando o Espírito Santo. Mas graças a Deus há uma resposta e as barreiras relacionais podem cair através da oração e da obediência renovadas. Aí então Deus se revela com poder fenomenal. Avivamento é uma explosão de intimidade e do poder de Deus. Vamos lá? Voltemos nossa atenção para a maior bênção do avivamento, uma incrível proximidade com o próprio Deus. Para os cristãos que normalmente se sentem distantes e acham difícil escutar a Deus, sua voz se torna mais clara do que a dos seus cônjuges e melhores amigos. Para aqueles que lutam com áreas espirituais, onde são cativos ou derrotados, o poder de Deus começa a fluir como um rio. Montanhas começam a se mover e as respostas tão esperadas começam a chegar. Igrejas e ministros que estavam cansados e secos, de repente rompem com uma nova vida. O nome de Deus é exaltado e seu reino explode com muitas colheitas evangelísticas. Embora o fluir do avivamento não remova todo o sofrimento, a graça de Deus se torna tão real que passamos a não nos importar com ele. De fato, o verdadeiro avivamento traz certo nível de perseguição por parte daqueles que se opõem a Deus. Porém, cristãos realmente avivados estão tão cheios de Deus que podem se regozijar das suas perseguições e provações. Prezado santo, se você está entre os milhões que lutam para atingir uma vida forte de oração e de intimidade com Deus, por favor, tenha esperança. O poder espiritual não está fora do seu alcance. E Deus definitivamente quer ajudá-lo a remover as barreiras. Mas além das bênçãos pessoais e da intimidade com Deus, há outro propósito maior, que é o de agradar a Deus e glorificar o seu nome. Na verdade, o verdadeiro avivamento tem tudo a ver com ele, não conosco. Amor e unidade crescentes exaltam o nome de Deus. Vamos lá? Buscar o fluir de um avivamento envolve o propósito principal de nossa existência. E qual é este propósito? Respondendo de forma simples, é conhecer
amar e glorificar a Deus através da busca do seu reino e da exaltação do seu nome. Sem dúvida, amar uns aos outros é uma consequência vital desse amor a Deus e da busca do seu reino. Amados, quando buscamos primeiramente o reino de Deus e sua justiça, é que encontramos a verdadeira vida. Lá em Mateus 6, versículo 33, Jesus disse: busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Em Marcos 8, no versículo 35, na parte B, diz: mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, esse a salvará. De fato, a vida nada mais é do que conhecê-lo, render-se a Cristo e andar humildemente com o nosso Deus. Jesus resumiu tudo em seus grandes mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está lá em Mateus, versículo 37 ao 39. A Bíblia deixa claro, amados, que amar a Deus significa amar ao próximo. Mas muitos crentes hoje têm que redescobrir um fato vital. Os dois grandes mandamentos estão inseparavelmente ligados. Ou seja, Deus, eu e você somos um. Você, eu e Deus somos um. Em outras palavras, ninguém pode realmente amar a Deus e ser maldoso ou ter amargura contra irmãos. Lá em Mateus 5, no versículo 23, e capítulo 6, versículo 14 ao 15, Jesus deixa claro que ódio e desunião entre os cristãos impedem nosso relacionamento com ele. Na verdade, todo o capítulo 17 de João liga firmemente a glória de Deus e nosso testemunho a uma dinâmica unidade entre os santos. Em termos de amor e comunhão, a igreja de hoje está numa enorme crise. Nunca em nossa nação temos visto tanta desintegração na igreja e nos relacionamentos familiares. O que temos presenciado não é um declínio na estrutura familiar, mas um colapso. Mais do que qualquer outro fator, ódio e falta de perdão nos relacionamentos são enormes barreiras para que um avivamento moderno se derrame. Conflito na igreja e nas famílias, barreiras preeminentes ao avivamento. Vamos lá? À luz da imoralidade epidêmica e da transigência de hoje, pode até soar estranho chamar desunião como um obstáculo principal ao avivamento. Porém, pesquisas revelam que conflitos divisivos e falta de amor são mais prevalecentes do que a imoralidade escancarada, pelo menos na igreja. De acordo com Jesus, pecado nos relacionamentos são frequentemente mais ofensivos espiritualmente do que alguns dos pecados exteriores da carne. Pior ainda, eles trazem vergonha e desonra ao santo nome de Deus. Queridos santos, nós não devemos perder de vista de que quase todas as cartas do Novo Testamento contêm fortes mandamentos concernentes ao amor fervoroso e à unidade entre os crentes. Somente a questão da salvação recebe maior enfoque no Novo Testamento. Sem dúvida, Deus é extremamente sério sobre amor e unidade entre os crentes. Essa questão é absolutamente central para o propósito do reino de Deus e a exaltação do seu nome. Porém, com toda a importância que a Bíblia dá à união em amor, as congregações recebem muito pouco ensino sobre esse assunto. Infelizmente, o ensino é frequentemente geral e vago. Explanações detalhadas são negligenciadas, embora sejam exatamente estes ensinos específicos necessários para uma profunda convicção e cura para relacionamentos feridos. Vemos através da história que as restaurações de relacionamentos são significativas para o fluir dos avivamentos. Este material foi desenvolvido para recapturar o elemento há muito perdido dos relacionamentos em amor. Conflito e desunião na igreja, o jogo favorito do diabo, a maior vergonha da igreja. Vamos lá? Há uma coisa inexprimivelmente feia a respeito da desunião
das brigas e tensões na igreja. Esses padrões não só apagam o Espírito de Deus, mas também prejudicam o nosso testemunho e poder no evangelismo. Ódio e desunião fere o coração do Salvador, que literalmente morreu para nos tornar um. Irmãos, quando nós não conseguimos nos relacionar com uma razoável paz, trazemos vergonha para o nome de Cristo e prejudicamos nossas vidas irreparavelmente. Jesus disse que o mundo seria atraído para ele através do amor entre os cristãos, mas ele tem sido afastado por causa do ódio e das disputas. Não é de se admirar que o inimigo gaste tantos esforços para incitar batalhas amargas entre os crentes. Na igreja de hoje, há um cenário tão previsível quanto o andar de um relógio. Durante os 20 anos de pastorado, conferências e pesquisas, não posso enumerar quantas vezes ouvir a frase: logo quando nossa igreja estava mostrando algum progresso, nós tivemos uma explosão de ódio e divisões que pareceram surgir do nada. Deveria ser surpresa que problemas de relacionamento surgissem quando uma igreja começasse a ver um progresso real. Tal tempo não é mera coincidência, pois nosso inimigo tenta constantemente interromper a atividade de Deus. E é muito triste constatar que o diabo sabe exatamente com quem ele pode contar para incendiar uma dissensão na igreja. Em muitas igrejas, o inimigo parece ter alguns que estão prontos para ser instrumento de ódio e controvérsia. Os instigadores normalmente não têm consciência de quem está dirigindo a sua fala. Para atrapalhar ou impedir uma igreja, o diabo continuamente busca explorar questões que dividem os crentes. Isso é tão previsível que nós deveríamos estar preparados para usar ferramentas bíblicas tanto para a prevenção quanto para a correção. Paulo confirma esse sentimento quando escreve que não deveríamos ser ignorantes a respeito de seus ardis. Lá em 2 Coríntios, capítulo 2, no versículo 11. E liberando o fluido avivamento, nesse estudo, foi escrito para que descobramos as estratégias relacionais que o diabo usa para atacar indivíduos e igrejas e para reconhecer as táticas do maligno. Descobrindo as armas relacionais do inimigo. Vamos lá? Não lutamos contra carne e sangue, como está lá em Efésios 6, no versículo 10 ao 18. Como é de esperar, Satanás trabalha melhor encoberto pela escuridão. Estudos mostram que os mesmos padrões são comuns em milhares de igrejas e as mesmas barreiras impedem o avivamento em inúmeras delas. Os nomes e rosto podem ser diferentes, mas os padrões destrutivos variam muito pouco de uma congregação para outra. Embora estes padrões sejam errados, é muito difícil falar aberta e totalmente sobre eles, em sermões e em programas de resolução de conflitos. Se os crentes não lidam com as questões de relacionamento bíblica e completamente, elas rapidamente se transformam em amargas batalhas pessoais. Este material foi especificamente projetado para falar dos problemas utilizando as escrituras e os princípios espirituais. É importante reconhecer que os padrões relacionais doentios são, normalmente, mais batalhas espirituais e questões do coração do que conflitos de personalidade ou psicológicos, porque a raiz da batalha é espiritual e a maioria dos padrões de relacionamentos não será resolvida somente por técnicas de resoluções humanas. Essas técnicas ajudam, mas elas têm que ser combinadas com os princípios bíblicos para os relacionamentos. Vamos lembrar sempre a verdadeira fonte de nossas batalhas, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Efésios 6, versículo 12. Embora saibamos que padrões malignos de relacionamentos estão presentes, que frequentemente saltem aos nossos olhos, eles não são tratados direta e eficazmente. Não adianta se enganar, até que o povo de Deus seja discipulado e esclarecido a respeito dos estratégias relacionais do diabo, o avivamento continuará sendo um sonho impossível para a maioria das igrejas e famílias. Não importa quantos esforços evangelísticos de discipulado
ou de oração, abracemos o Espírito Santo, permanecerá apagado por causa do ódio e brigas. A menos que entendamos e lidemos biblicamente com os artifícios diabólicos, permaneceremos perigosamente vulneráveis às suas táticas relacionais. Deixe que a verdade divina o liberte. Vamos lá? Neste livro, Deus ajudará as congregações a discernirem claramente as barreiras relacionais que impedem o avivamento. Muitos crentes são pegos em padrões perniciosos porque não conhecem a verdade de Deus em relação a tais práticas. Em João 8, versículo 32, Jesus fala da importância vital desta verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Uma coisa é certa, até que os crentes e igrejas reconheçam a verdade de Deus sobre as táticas relacionais divisivas de Satanás, esses padrões devastadores vão continuar. Nas próximas páginas, vamos experimentar uma jornada guiada pelo Espírito para limpeza e transformação de vida. À medida que Deus revelar as diversas áreas que necessitam de mudança, lembremos que sua graça é suficiente para cada uma delas. Graças a Deus que há esperança, mesmo para a igreja mais problemática ou para o mais fraco dos cristãos. Como é bom saber que somos aceitos e cobertos pela graça. E é glorioso saber que somos aceitos através do amado, embora nossos joelhos estejam ralados pelas batalhas. Em virtude deste material lidar com algumas questões profundas e duradouras, é importante que os crentes se apossem de várias verdades. Os ouvintes devem também estar cientes que este livro não é para ser ouvido casualmente. Inúmeros crentes e igrejas, aleluia, ao ouvirem esse estudo, vão sentir que tem lutas em quase todas as áreas. Por esta razão, cada ouvinte deve lembrar-se de duas verdades gloriosas. Primeira, a graça de Deus é maior do que nossas fraquezas. Segunda, ele trabalha em pessoas e igrejas imperfeitas, o que inclui todos nós. Nenhum leitor deve ficar desencorajado ou assoberbado, servir que várias áreas necessitam do toque de Deus. Lembre-se, nosso Senhor não requer perfeição, somente honestidade, para começarmos a caminhar rumos a verdades que Ele revelar. Antes de começar esta jornada, reflita nas seguintes verdades fundamentais. Abrace esses passos que farão desta jornada um encontro transformador com o próprio Deus. Passos vitais para encontrar Deus através dessa jornada. Como deixar que Deus mude a sua vida? Primeiro, vamos lá? Abrace um relacionamento transformador para a exaltação do nome de Deus e para a expansão do seu reino, não somente para obter bênçãos ou resolver problemas. Queridos santos, não devemos sempre lembrar que nossos propósitos principais são amar a Deus, glorificar o seu nome e expandir o seu reino. Em tudo que fazemos, a motivação central é santificar o nome de Deus e expandir o seu reino. Precisamos sempre perguntar por que somos e o que somos e por que fazemos o que fazemos. Buscar um relacionamento transformador não é uma exceção. Então, por que o enfoque na comunhão bíblica e na unidade entre os cristãos? Nós o fazemos para amar a Deus, exaltar o seu nome e para espalhar o seu reino. Não buscamos a unidade somente para resolver os nossos problemas ou encontrar sucesso temporal. Embora bênçãos pessoais e conforto sejam parte de nossos motivos, não deve ser nosso enfoque principal. O cerne do nosso motivo é a glorificação do nome de Deus e o seu reino. Sem dúvida, uma enorme parte de temer, amar e glorificar a Deus é amar-nos uns aos outros. Como crentes, devemos ser primordialmente preocupados com o nosso testemunho acerca da glória de Deus diante de um mundo perdido e moribundo. Enquanto o amor em unidade glorifica tremendamente o nome de Deus, disputas carregadas de ódio profanam o seu nome e atrapalham o evangelismo. Deixe esta jornada lhe indicar a graça e o perdão de Jesus, não a condenação e desencorajamento. Romanos 8, versículo 1
E 1 João 1, versículo 9. Ao passar pelas barreiras potenciais para o avivamento, Deus pode lhe trazer consciência e convicção de pecados que antes você não conhecia. Por favor, entenda que Deus está fazendo isso para abençoar e transformar a sua vida, não para feri-lo, condená-lo ou desencorajá-lo. Acima de tudo, não deixe que o diabo transforme a convicção de Deus em condenação e desespero. Embora todos tenhamos áreas que necessitam ser trabalhadas, Deus ainda nos vê como justos através do sangue de Jesus. Meu amigo, ao começar a confessar e abandonar os seus pecados, Deus abençoará de forma que você nunca imaginou. Embora não vá acontecer da noite para o dia, permaneça no processo e nunca fuja da convicção de Deus. Deus o ama e busca somente o seu bem e a glória do seu nome. À medida que Deus for revelando barreiras, imediatamente confesse todos os seus pecados e abrace os passos concretos para o arrependimento. Provérbios 28, 13. É de vital importância tanto confessar quanto abandonar os pecados. É crucial não só despir-se do pecado, mas ser revestido por Cristo pela fé. É muito importante resistir à tendência carnal de ficar bravo e defensivo quando Deus revela suas áreas de necessidade. Não justifique seu pecado culpando outros. Acima de tudo, não tente se desculpar, minimizar ou racionalizar suas falhas. Também é importante lembrar que as convicções de Deus aumentam a sua responsabilidade de arrepender-se. É essencial que não protele o agir de Deus, nem se arrependa parcialmente, pois Deus avisa que tal abuso de sua graça eventualmente trará castigo sobre você. Se você ou sua igreja ofendeu alguém, busque um conselho sábio, procure, de todos os meios, o perdão no Espírito. Aleluia! Se, ao contrário, há pessoas que você não perdoou de coração, você deve admitir isso e perdoá-los agora. E lembre-se de que perdão é uma escolha pela graça de Deus, não somente um sentimento forte. Caro leitor, este livro, Liberando o Fluido Avivamento, não é um livro de lições a serem feitas, mas de escrituras a serem obedecidas. Fazendo isso, você experimentará intimidade e poder fenomenais com Deus. À medida que Deus revela áreas que precisem de mudanças, aproprie-se pela fé da vitória através da vida de Cristo. Não tente obter vitórias nas suas próprias forças ou esforços legalistas. Assim como somos salvos e declarados justos pela fé, nós também dia a dia crescemos e mudamos pela fé. Do princípio ao fim de nossa caminhada como seus filhos, Deus nos aceita na justiça de seu Filho. Acima de tudo, lembre-se de que você tem a capacidade de se arrepender e mudar através de Cristo que habita em você. Nunca diga que não pode mudar quando Deus diz que você pode. Ao falarmos dos padrões de relacionamento, você notará que eles terminam com revestindo-se de Cristo e despindo-se da carne. Há uma importante razão para isto. Nossa vitória vem do aprender a deixar Cristo viver através de nós pela fé, não de tentar viver para Ele através de esforços humanos. Nesta jornada, não só abandonamos os pecados, mas voltamos-nos para Cristo. Não só olhamos para o que está errado, aprendemos a olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nosso objetivo não é afundar no pecado e na derrota, mas caminhar em direção à vitória e à mudança. As orações escritas no final de cada padrão são para nos ajudar a fazer exatamente isso. Use esse material para trazer um enfoque consistente na unidade, em amor como estilo de vida, não como estudo que fazemos uma vez e deixamos para trás. As questões discutidas neste material não são coisas que você lê uma vez e deixa de lado. Numa leitura, Deus pode falar sobre certas áreas e, mais tarde, revelar outras totalmente diferentes. Esta jornada bíblica foi planejada para uso repetido, como o Espírito de Deus o guia, já que Satanás constantemente busca estragar relacionamento, as igrejas deveriam fazer um check-up relacional pelo menos a cada 2 ou 3 anos. Sendo a unidade em amor algo tão crucial para o propósito do reino de Deus, nós devemos dedicar um enfoque contínuo à comunhão cristã.
Uma estratégia poderosa é usar encarte nos boletins, jornalzinho ou listas de oração com cópias de várias partes desse livro. Dessa maneira, um contínuo enfoque em relacionamentos fortes é mantido diante da igreja. Uma outra maneira é observar um breve enfoque em relacionamentos nos cultos, nas reuniões de oração durante a semana. O pastor usa de 3 a 5 minutos para a leitura de uma parte apropriada do livro e lidera a congregação em oração pela unidade em amor nas famílias e na igreja. Seja qual for o método que usemos, é vital que consistentemente se fale de unidade no corpo de Cristo. É tão urgente a questão de amor e unidade que definitivamente justifica este tipo de enfoque consistente. Se as igrejas continuarem a negligenciar essa questão fundamental, o Espírito de Deus certamente vai permanecer apagado e o evangelismo impedido. Caros crentes, não podemos deixar a questão de relacionamentos ao acaso. Periodicamente, usa-se este livro como instrumento de discipulado para prevenir a formação de barreiras espirituais, assim como para falar de problemas que já existem. A leitura é especialmente recomendada a todos os diáconos, anciãos, professores e relatores de comissões. Na essência, esse livro é uma ferramenta para ensinar crentes a desenvolverem relacionamentos saudáveis na igreja. Estudos mostram que poucos crentes, pastores e líderes recebem instruções claras acerca dessas questões específicas. Num bom número de casos, crentes, honestamente, não imaginam que muitos desses padrões são tão errados quanto as escrituras indicam. Talvez o propósito maior desse livro seja fazer os crentes conscientes das dinâmicas relacionais que operam em nosso meio. Novamente, enfatizo que é muito importante que cada diácono, ancião, professor ou líder de comissão entenda esses padrões em sua totalidade. Quando a luz da verdade penetrante de Deus brilha nos padrões da escuridão, esta perde seu poder. Dessa forma, é importante que frequentemente apontemos os padrões específicos que mais impedem o avivamento. Se regularmente deixarmos a verdade de Deus brilhar sobre os padrões carnais, o Espírito de Deus fará o resto do trabalho. Porém, se evitarmos essas questões, abriremos a porta para os ataques satânicos. Esse material tem seu uso crucial no discipulado contínuo e é um preventivo para as batalhas relacionais. Use esse material como uma poderosa arma bíblica para uma batalha espiritual efetiva, porque as batalhas nos relacionamentos são, na maioria, espirituais e elas precisam ser combatidas com armas espirituais. O grande problema é que a maioria das armas espirituais lida mais com princípios e negligenciam o desmascarar das táticas satânicas específicas, detalhadas. Embora seja essencial entender nossos fundamentos teológicos da vitória, são as táticas satânicas diárias que estão destruindo crentes e igrejas. Conhecer os princípios não é suficiente, temos que estar consciente dos seus estratagemas específicos. Também é verdade que muitos dos materiais ditos cristãos de resolução de conflitos enfocam mais as dinâmicas interpessoais e as técnicas psicológicas do que os princípios bíblicos. Embora seja útil o conhecimento disso, esses recursos não são o que a maioria das igrejas precisa. Sendo uma batalha espiritual, as armas e nosso treinamento têm de ser espirituais. Pior ainda é saber que estudantes passam por anos de seminário sem receber instruções detalhadas a respeito das dinâmicas que estão enterrando vivos igrejas e ministros. Infelizmente, os padrões descritos neste material são exatamente os demonstrados nas igrejas. Por essa razão, é vital que comecemos a ensinar as dinâmicas espirituais das guerras relacionais nas igrejas. Afinal, é o inimigo que não vemos que normalmente nos pega. Use esse material como uma estratégia prática, centrada na Bíblia, para ajudar nossos irmãos a reconhecer e rejeitar as táticas específicas do diabo
nas igrejas e nos relacionamentos familiares. Compreenda que este livro serve para a limpeza espiritual, tanto de pastores e líderes de igrejas quanto de leigos. Enquanto muitas das barreiras discutidas estão sobre os ombros dos líderes, outros se relacionam aos leigos. Este material não tem um grupo específico como alvo, é para todos. É verdade que em alguns desses casos, nós, pastores e líderes denominacionais, ficamos tão engodados quanto os leigos. Cada pessoa deve ouvir esse livro em oração, com os olhos fitos no que Deus está dizendo para você mesmo e não no que você imagina que ele esteja dizendo a outra pessoa. Portanto, não use esse instrumento como uma arma para bater na cabeça do outro. Pastores devem evitar falar com raiva, com espírito de condenação sobre qualquer dessas questões. Tanto líderes como membros de igrejas devem ouvir este livro em oração, confiando que Deus fará sua obra tanto nesses quanto naqueles. Graças a Deus, se nos expusermos claramente às igrejas o que a palavra de Deus diz sobre as barreiras relacionais, o Espírito Santo fará o resto. De fato, é a verdade que nos liberta. Utilize esse recurso na igreja para reforçar as prioridades do reino, assim como para remover as barreiras espirituais. Esse material é um instrumento que discute questões relacionadas à saúde geral da igreja. Embora seja um livro sobre relacionamentos, ele também contém os elementos-chave para o ajuste das estratégias da igreja. Para que Deus mande avivamento, são necessários grandes ajustes de enfoque. Não há dúvida de que um grande impedimento para avivamento é a negligência dos padrões primários do reino, através dos quais Deus age. Dos grandes exemplos são o abandono das reuniões de oração e um enfoque mais concentrado do que o reino centrado na visão estratégica das igrejas. Nosso propósito não é só permitir que Deus remova as barreiras de padrões pecaminosos, mas adicione padrões de enfoque no reino. Poucos pontos lidam mais com a liderança e com aqueles que influenciam a visão estratégica. Os leitores devem preparar-se para fazer ajustes nas prioridades e na visão que Deus revelar. Não deixe o inimigo convencer de que não há esperança para uma igreja tão problemática. Sem dúvida, um dos livros mais encorajadores de toda a Bíblia é a carta de Paulo aos Coríntios, pois a igreja de Corinto tinha virtualmente todos os tipos de problemas de relacionamentos, e mesmo assim Deus os amou e usou. Ao ler este livro, Deus pode revelar-lhe várias áreas para crescimentos e mudanças. De fato, alguns ficarão muito incomodados, pois verão virtualmente cada padrão carnal se manifestando em seu meio. Você pode até ficar tentado a jogar tudo para cima e sair correndo. Meu amigo, não entre em pânico. A graça de Deus é incrivelmente poderosa e mesmo cheio de problemas, ainda somos uma igreja. Mantenha seus olhos fixos em Deus e no que Ele está fazendo, e não no tudo que está errado. Seja encorajado pelo fato de que nosso Deus é sábio e um Pai misericordioso que nos abençoa pela graça, e não porque mereçamos, pois nenhum de nós merece. Cada eleitor deve trabalhar as áreas que Deus lhe revelar e confiar em sua graça para fazer o restante. Uma coisa é certa, mesmo nos mais maduros entre nós, sempre haverá um em obras, pois existirá algum tipo de trabalho em progresso. Enquanto devemos levar muito a sério as coisas que Deus nos revelar, nunca devemos cair como vítimas do desânimo. Entenda que conflito não é algo ruim, mas uma parte normal do crescimento como cristão. Duas pessoas não conseguem concordar em tudo ou ter os mesmos gostos. Mesmo cônjuges com grandes diferenças podem ainda conseguir ter unidade. De fato, a parte mais vital do crescimento cristão é o compromisso de trabalhar nossas diferenças. Queridos, é possível aprendermos a discordar sem ficarmos bravos, com atitudes de condenação ou falta de respeito. Também é verdade que cristãos maduros podem aprender a discordar em muitas coisas que não são essenciais, sem comprometer as essências. Ninguém pense que o avivamento requer que os membros da igreja se sentem todo o tempo e cantem somos uns pelos laços do amor. Novamente, a graça de Deus é uma coisa maravilhosa.
Graças a Deus que trabalha em nosso meio, mesmo que todos tenhamos muitas áreas que ainda precisam de crescimento. Use esse material como um espelho espiritual ou um encanamento para ajudar a fornecer uma visão clara de quem nós devemos ser como corpo unificado de Cristo. Acima de tudo, essa ferramenta é saturada pelas Escrituras e, como tal, foi projetada para sustentar o espelho bíblico das características de relacionamentos numa igreja avivada neotestamentária. Nós examinamos tanto os padrões positivos que devemos abraçar, como os pecaminosos que devemos renunciar. O livro também nos ajuda a ver claramente os padrões relacionais específicos que estão impedindo o fluir do avivamento. Liberando o fluir do avivamento, providencia um espelho claro que revela padrões específicos que estão obstruindo o fluir do Espírito de Deus. Embora uma visão clara possa, a princípio, ser dolorosa, essa tristeza vinda de Deus e a convicção específica são necessárias para que o avivamento flua. Meus santos, nunca deixem de temer ao nosso amoroso Pai e estejam preparados para deixar Deus remover completamente suas barreiras e liberar o fluir da sua presença. Juntamente com outros materiais para novos membros, considere dar este livro para todos os adultos que se tornarem membros da sua igreja. Uma excelente oportunidade para enfatizar a importância que a sua igreja coloca na unidade neotestamentária é quando alguém se torna membro. E claro que a sua igreja está longe de ser perfeita, mas enfatize o sério compromisso que ela tem com amor e a unidade. Hoje temos que encarar o fato que uma percentagem significativa de pessoas deixa a igreja precisamente pelas razões descritas neste livro. Eles podem ter causado algumas dessas condições ou, em muitos casos, buscam escapar daquelas que outras causaram. De qualquer forma, é muito importante que eles leiam as verdades contidas neste livro. Embora você não os possa, deva sugerir enfaticamente sua leitura. Muitas igrejas pedirão aos seus membros para ler o livro todo e entregar um resumo das suas impressões. Isso assegura que eles realmente leram. O melhor tempo para lidar com essas questões é logo que chegam e antes que tenham qualquer história com os indivíduos. Se as igrejas pedem a todos os novos membros que leiam esse material, ninguém se sentirá escolhido para atenção especial. Quando a questão em conflito na igreja, lembre-se de dois axiomas. É muito mais fácil falar dos padrões de desunião e ódio antes de estar no meio de uma batalha. Quando a questão é ódio, conflito na igreja, 1 grama de prevenção vale por 1 quilo de cura. Insistir com os novos membros para que leiam o livro é uma maneira prática de prevenir ou minimizar os problemas antes que ocorram. Esteja consciente de que um grande avivamento requer uma convicção específica e forte que produza tristeza vinda de Deus e arrependimento completo. A igreja de hoje tem a tendência de evitar convicção profunda. Além disso, quando se fala em pecado, frequentemente é em termos gerais e vagos. Este padrão é especialmente verdadeiro quando se trata de pecados de relacionamentos onde há ódio e desunião. Por essa razão, os crentes raramente experimentam a profundidade ou um tipo específico de convicção que traga mudança real. Se quisermos ter alguma chance de ver a varredura de um avivamento, há que haver um retorno para o tipo descrito detalhadamente neste livro. Caros líderes, não tenham medo de estudar carne espiritual com os santos de hoje. Faz muito tempo que a maioria das igrejas só ouve falar de leite com relação aos assuntos deste livro. Nós não devemos temer convicções profundas do Espírito Santo, porque só assim haverá arrependimento sincero, cura e alegria. Na verdade, tristeza produzida por Deus sobre pecados específicos é a nossa única esperança para que aconteça o fluir do avivamento nos dias modernos. A confissão geral, por atacado, nunca traz a inundação da presença de Deus. Temos que ser muito cuidadosos para não julgar asperamente ou desvalorizar aqueles que consistentemente perpetuam alguns dos conflitos relacionais. Deus irá desmascarar o verdadeiro mal de alguns padrões, porém é vital não ficar com raiva ou se tornar condescentemente
com aqueles engodados nesses pecados. Esse instrumento foi planejado para revelar os padrões pecaminosos, a fim de que possam ser confessados e curados. E não para que condenemos outros cristãos. Lembre-se, não lutamos contra carne e sangue. Não deixe que sua justa abominação por perigosos padrões pecaminosos o faça abominar as pessoas. Devemos odiar o pecado, é verdade, mas amar o pecador. Use esse instrumento para ajudar cristãos a abraçar a unidade como a sua prioridade central. Não há dúvida de que a unidade amorosa entre os crentes não é um assunto periférico que deixemos ao acaso. A unidade é absolutamente central para o propósito do reino de Deus. Como cristãos, nós realmente pertencemos a uma família eterna e devemos aprender a viver nessa realidade. De fato, a carne da nossa existência é viver em comunhão e unidade. Deus nos salvou para que nos tornássemos um com Ele e um com os outros em amor. Por serem o amor e a unidade tão importantes para o propósito de Deus, onde desunião entristecem profundamente o Espírito de Deus. Use esse recurso para ensinar apropriadamente ao temor ao Senhor e a consciência de sua disciplina sobre pecados persistentes sérios, especialmente ódio, desunião e maldade. Uma necessidade gritante da igreja de hoje é retornar a temer e a reverenciar ao Santo Deus. No enorme número de igrejas, a visão bíblica de Deus simplesmente não é ensinada aos crentes. Ele é mostrado somente como amoroso e perdoador, que não julga o pecador persistente e praticado voluntariamente. Como resultado dessa visão casual, muitos crentes rotineiramente fofocam e difamam outros cristãos sem pensar nas consequências. Porém, o Novo Testamento claramente avisa do enorme perigo que correm aqueles que prejudicam a pureza e a unidade da Igreja de Cristo. De fato, em Corinto, o abuso praticado na ceia do Senhor relacionava-se com a desunião dos crentes e o tratamento egoísta de um para com o outro. Esses crentes tinham completo descaso pela comunhão, amor e unidade da Igreja de Cristo. O resultado direto disso foram muitas enfermidades e mortes entre os crentes ofensores. É importante notar que esses crentes aparentemente não tinham a menor ideia de que suas enfermidades e mortes eram resultados do julgamento de Deus. Paulo teve que dizer-lhes, como Deus nunca muda, devemos assumir que padrões similares valem para hoje. De acordo com as Escrituras, poucos pecados põem crentes num risco de castigo tão grande, até mesmo morte, do que o persistente dano aos laços de amor e paz no corpo de Cristo. Se algum crente achar que essa afirmação é severa, deixe que leia o que aconteceu com Ananias e Safira na igreja de Corinto e nas igrejas de Éfeso e Laodiceia. Não há dúvida de que Deus é firme com o pecado espalhafatoso na igreja. Deus não tolerará o dano constante à sua igreja ou a profanação pública do seu nome. Gaste um tempo lendo. Aleluia! Como líderes, nós prestamos um desserviço ao nosso povo se falharmos em avisar-lhes quão sério é prejudicar a unidade em amor do corpo de Cristo. É a opinião deste autor que muitas igrejas estão oscilando na margem de um sério julgamento de Deus, ou até a remoção do seu castiçal. Liberando o fluido avivamento é dedicado em oração para ajudar a curar as igrejas e a libertarem alguns da destruição. Use Liberando o Fluido Avivamento em grupos de oração, cujo alvo seja a cura de relacionamentos e o avivamento. O livro contém perguntas depois que cada padrão é discutido, mas o efeito mais poderoso virá através de um pequeno grupo de confissão, oração e arrependimento. O processo é descrito precisamente assim. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Os grupos de oração podem fazer isso. Uma opção poderosa é estabelecer um grupo de estudo, oração semanal, que discuta o material da semana e ore um pelo outro, nas áreas de crescimento e arrependimento necessário.
é relativamente tranquilo facilitar um grupo de oração e os resultados são fenomenais. Para facilitar a discussão e oração, simplesmente resuma as verdades das escritas do material da semana e peça a cada membro do grupo que compartilhe o que Deus falou ao seu coração. No apêndice A, há uma guia para a condução de um grupo de oração com enfoque e avivamento e transformação. Sendo liberando o fluido avivamento, repleto de versículos, tais encontros rapidamente se tornarão em confissão e arrependimento. Quando cada pessoa compartilha, o grupo simplesmente ora pelo crescimento, cura e arrependimento daquela pessoa. No final do encontro, o grupo ora por avivamento, despertamento para o evangelismo de toda a igreja. Este tipo de oração libera enorme poder para a comunhão, cura de relacionamentos e arrependimento bíblico. O líder do grupo, então, compartilha com o grupo maior da igreja a purificação e a vitória que Deus concedeu. Feito com descrição, pode ser realizado em um culto. Não preciso dizer que esse tipo de oração e confissão é essencial para um avivamento bíblico genuíno. A igreja é um ensaio geral para o céu. Caros santos, nós vamos estar para sempre juntos e devemos aprender como agir desde agora. Em outras palavras, a vida é um ensaio geral para o céu. Uma enorme parte do crescimento cristão vem do desafio de aprender a viver junto, apesar das diferentes preferências. Liberando o fluido avivamento é uma ferramenta para nos ajudar a descobrir e corrigir pontos-chave de relacionamentos quebrados. Através dessas páginas, nós aprenderemos maneiras práticas de crescermos juntos como um só corpo. Acima de tudo, aprenderemos a tratar a unidade em amor como uma prioridade principal, não como uma questão secundária. Uma coisa é certa: nenhum de nós está completamente sem pecado. Quando nos confrontamos com os padrões listados nesse livro, e mesmo quando, sem querer, notamos sérios padrões de erro em alguém, devemos sempre lembrar: o que seria de mim se não fosse a graça de Deus? Devemos mostrar o amor e paciência com os crentes que erram. Lembre-se de que nós não nos parecemos mais com Jesus Cristo quando amamos aqueles que não nos amam. Mesmo quando tenhamos que confrontar sérios pecados de palavra, temos que fazê-lo em amor e humildade. Através desse espírito, Deus manda a cura e a reconciliação. No espírito de humildade amorosa, ele libera o fluir da sua presença. O glorioso convite para todos. Deus faz um convite a cada leitor. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Está em Tiago 4, no versículo 8 ao 10. Alimpai as mãos, pecadores, e vocês de duplo ânimo, purificai os corações. Sente as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Deus não só promete se chegar, ele diz exatamente como nos aproximarmos dele. Nós chegamos a ele com mãos limpas e corações puros. Meu amigo, é exatamente isso que acontecerá na sua jornada nesse livro. E por causa da maravilhosa graça de Deus, você sempre sabe o resultado. Deus removerá suas barreiras e liberará o fluir da sua presença. Ao abraçar sua jornada com Deus, eu tenho 3 sugestões finais. Cada vez que você se preparar para ler, ouvir parte desse livro, pare e peça a Deus que fale o seu coração. Peça-lhe que o ajude a evitar a reação carnal de raiva e defesa, quando ele der convicção de mudança. Obviamente, esse livro não poderá fazer nada sem a unção poderosa do Espírito Santo. Se esse estudo for feito por toda a igreja, deve haver grupos de oração, reuniões de oração, pedindo que o poder de Deus mude os corações. Claro que sua fé não está nesse livro, mas no poder de Deus para trazer convicção e mudança. Quando Deus dá convicção de pecado em certas áreas, nós geralmente temos 2 reações. Pessoas perdidas ou afastadas tipicamente reagem com raiva, ficam defensivas ou racionalizam para desculpar seus pecados. Aqueles com corações que buscam a Deus se quebram, ficam contritos e se arrependem. Eles imediatamente experimentam perdão, curam e bênçãos gloriosas.
As diferentes reações dos reis Davi e Saul são exemplos bíblicos poderosos. Saul tentou defender do seu pecado e foi destruído. Já Davi, em completa prostração, confessou seu pecado e, embora as consequências tenham sido trágicas, ele foi totalmente perdoado. Caro leitor, em termos de sua resposta à convicção, por favor, seja um Davi, não um Saul. Deixe que esta jornada o ajude a revolucionar sua vida de oração diária e lhe dê poder para aprender a melhor permanecer em Cristo. Muitos santos preciosos são derrotados porque não lhe ensinaram como permanecer em Cristo diariamente pela oração e purificação. Obviamente, ninguém pode caminhar em vitória espiritual, poder e amor sem o preenchimento diário do Espírito Santo. E uma coisa é certa, ninguém pode ser cheio sem uma vida de oração e purificação diárias. Caro ouvinte, eu tenho boas notícias para você. Uma vez entendendo o padrão bíblico de permanecer em Cristo, qualquer pessoa pode andar em poderosa oração diária, purificação e poder. Mesmo que você nunca tenha estabelecido qualquer nível de tempo com Deus regularmente, tudo pode mudar agora mesmo. Em algum ponto dessa jornada, eu encorajo que leia o livro Como Desenvolver uma Vida Poderosa de Oração. Você ficará maravilhado como o poder dinâmico e a proximidade com Deus podem ser experimentados por todo cristão. Se em algum ponto dessa jornada houver uma sombra de dúvida sobre sua salvação, imediatamente vá em oração. Aleluia! Ele certamente e ele certamente guiará, baseado na Escritura e em fortes evidências e estatísticas. Podemos dizer que a igreja de hoje tem muitos membros perdidos. Na vasta maioria dos casos, esses queridos certamente não quiseram se juntar à igreja sem receber o novo nascimento, mas muitos, de alguma forma, ficaram desapontados com suas igrejas pela falta de aconselhamento bíblico ou instrução clara. Se você teve alguma dúvida sobre sua salvação, não tenha vergonha de dizer. Afinal, ninguém quer se juntar à igreja sem receber a Cristo. Esteja certo de que Deus quer dar a você a verdadeira salvação e a certeza de que a tem. Meu amigo, você não precisa viver em dúvida e derrota. Deus pode fazer dessa jornada virada da sua vida. Deixe que Ele faça isso. Que tal? Está pronto para se aproximar de Deus? É certo que Ele está pronto para se aproximar de você. Que seja este o início do fluir do seu próprio avivamento, removendo barreiras e liberando o fluir. Aleluia. Vamos lá? Ao escrever, estou ainda mais convencido de que somente uma opinião conta, e certamente não é a minha. Nada é mais poderosa do que a palavra de Deus, direto das Escrituras. Por essa razão, cada parte dessa jornada é extraída diretamente das Escrituras. Ao começarmos, é de vital importância que a leitura de cada versículo selecionado seja acompanhado de oração. Os seguintes versículos falam diretamente sobre os assuntos que vamos discutir. Por favor, ouça cuidadosamente em oração cada palavra dita por Deus antes de ler os versículos abaixo. Pare e ore, pedindo que Deus fale ao seu coração. Os poderosos mandamentos divinos, comunhão e unidade, reconhecendo o mandamento mais importante de Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Provérbios 6, versículo 16 ao 19. Estas 6 coisas aborrecem o Senhor, e a 7ª sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente. Coração que maquina pensamentos viciosos. Pés que se apressam a correr para o mal. Testemunha falsa que profere mentiras. E o que semeia contenda entre os irmãos. Mateus 5, versículo 23 ao 24, e capítulo 6, 14 ao 15, diz: Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas,
também vosso Pai Celestial vos perdoará a vocês. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará vossas ofensas. João 13, versículo 34 ao 35. Um novo mandamento dou a vocês, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vocês, que também vocês uns aos outros vos ameis. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu deixei-lhes a glória que em mim me deste, para que sejam um, como somos um. 1 Coríntios 1, versículo 10, diz: Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vocês dissensões, antes sejais unidos, em o mesmo sentido, em o mesmo parecer. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podias, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vocês invejas, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Efésios 4, versículo 2 ao 3. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Efésios 4, versículo 29 ao 32 diz: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura, ira e cólera, e gritaria e blasfêmia, e toda malícia, seja tirada de entre vocês. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Tito, capítulo 3, versículo 10 ao 11. Ao homem herege, depois de uma e outra demonstração, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Tiago 4, capítulo 4, versículo 11 ao 12, diz: Irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não é observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e um juiz, que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga outro? 1 Pedro 4, versículo 8 ao 9 diz: A qual, não havendo visto, a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. 1 João, capítulo 3, versículo 10 ao 15 diz: Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que causa matou? Porque as suas obras eram mais, e a de seu irmão justa. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece seu irmão é homicida. E vocês sabeis que nenhum homicida tem permanecente nele a vida eterna. 1 João 4, versículos 7 ao 8 diz: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O mandamento bíblico para respeitar os líderes cristãos. Salmo 105, versículo 15, diz: Não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. 1 Coríntios 1, capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, que não haja entre vocês dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Efésios 4,
versículo 2 e 3, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. 1 Tessalonicenses 5, 12 a 13 diz: e rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vocês e que presidem sobre vocês no Senhor e vos ademoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vocês. 1 Timóteo 5,17 diz: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Hebreus 13, versículo 17 diz: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Esteja pronto para ver milagre nos relacionamentos. Na próxima sessão, vamos examinar cuidadosamente os 24 obstáculos mais comuns para o avivamento que encontramos dentro das congregações. Embora alguns títulos possam parecer divertidos, saiba que Deus não acha nada engraçado nessas condições. Peça a Deus que mostre se você ou sua igreja, de alguma forma, faz parte desses padrões devastadores. Deus está pronto a purificar e curar sua vida. Deixe que Ele faça a sua maravilhosa obra. Caro ouvinte, ao entrar nesta jornada, é importantíssimo que você seja completamente honesto consigo mesmo e com Deus. Lembre-se de que Deus o convence do pecado, porque Ele o ama e quer trabalhar poderosamente em sua vida. Se você prestar atenção à sua voz, grandes bênçãos e misericórdia serão derramadas em sua vida e em sua igreja. Se resistir à sua voz, perderá as bênçãos. O seu julgamento corretivo vai eventualmente acontecer. Minha oração é que cada leitor escolha vida e misericórdia, ao invés de castigo e falta de bênçãos. Ao preparar-se para ler as páginas seguintes, pare e peça a Deus que fale diretamente ao seu coração. À medida que Deus lhe falar, confesse imediatamente cada pecado, abandone todos os erros e faça a restituição que Deus lhe mostrar. Não tenha dúvida de que Deus transformará sua vida, família e a igreja inteira. Amém? Até aqui, amados, aqui foi a apresentação desse estudo, o propósito, aleluia. Agora nós vamos dar uma paradinha aqui. E no próximo vídeo, na próxima gravação, nós vamos entrar aqui, né, como diz, os 24 obstáculos, né, mais comuns que impedem o avivamento na igreja, que impede o avivamento nas nossas vidas, sobre nossas famílias, enfim, né, o avivamento geral para todos nós. Então, no próximo vídeo, nós vamos estar aqui já colocando, né, esses obstáculos. Nós vamos estar orando, nós vamos estar aqui reunidos em oração, no momento de oração. Amanhã às 10 horas pela manhã nós vamos estar aqui em oração e já vamos estar entrando aqui no primeiro padrão, né, de obstáculo aí, né, a qual esse livro vem revelando as estratégias de Satanás, né, a qual ele age na surdina, como nós vimos aqui, né, na introdução do livro. Ele está sempre disseminando, né, algo para trazer a desunião, para quebrar o amor fraternal, para que a igreja não tenha unidade, não viva esse amor ao próximo, que é, né, a grande mensagem do Salvador, a grande mensagem, a motivação do Evangelho, né? O amor de Deus derramado ali na cruz, a qual, aleluia, o grande princípio do reino de Deus, que é amar a Deus e amar ao próximo, ou seja, estes mandamentos, eles se resumem num só. Eu, você e Deus somos um. Deus, eu e você somos um. Você e eu e Deus somos um. Amém? Esta é a principal, é a verdadeira e principal motivação do Evangelho, e a qual este livro ele traz a cura, né, para
porque trata, né, exatamente aí essas barreiras, né, essas barreiras relacionais que impedem o fluido, o avivamento e o derramamento da glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos e até a próxima, até amanhã, nós vamos estar adentrando nos padrões aqui do estudo, dentro desse estudo dirigido acerca da unidade, do amor e o avivamento e a glória de Deus através deste livro, liberando o fluir do avivamento. Em nome de Jesus.